Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós iniciamos o livro de Jó, e o livro de Jó é muito especial, né? Porque nós vamos ver um homem íntegro, um homem justo, um homem que Deus falava a respeito dele, né? Deus se orgulhava, vamos assim dizer, da conduta desse servo chamado Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim ele era conhecido diante de Deus. E aí nós vamos ver que Jó, ele vai passar por um momento de grande prova, não é? Permissão de Deus sobre a vida dele. Nós vimos isso ontem. E no capítulo 4, um dos amigos dele, né, depois daquele tempo com ele em silêncio, né, chorando com ele, a gente viu que esses três amigos de Jó vieram, né, e cada um ficou ao seu lado, e o texto fala que eles ergueram a voz, choraram, lançaram um pó sobre a cabeça. Durante 7 dias e 7 noites eles ficaram ali quietinhos. E enfim, no capítulo 4, ele vai repreender a Jó, né? E ele fala na sua repreensão a Jó: seria porventura tu mortal, justo diante de Deus? Seria acaso homem puro diante do seu Criador? Ou seja, ele olha para Jó e ele começa a julgar a situação que Jó estava. E para ele não havia outro motivo senão pecado cometido por Jó. Então, né, ele começa a falar para Jó: Jó, olha bem, tu não é santo tudo isso não. Olha, Jó, olhe para dentro de você, alguma coisa você fez para resultar em toda essa desgraça, né? Então ele olha para Jó mesmo compadecido, mesmo sendo amigo, né? Ele argumenta, na verdade, com uma base na sua experiência pessoal, né? De que Deus castiga o perverso e recompensa o justo, né? E que para ele não há nenhum homem justo diante de Deus, né? Então, ou seja, ele conclui diante da experiência de vida dele que tudo aquilo está sugerindo que o seu amigo Jó pecou contra Deus e precisa se arrepender. E aí hoje no capítulo 5, vai continuar exortando a Jó para que Jó ele busque em Deus, né? Que ele reconheça a sua natureza pecaminosa, o seu pecado, né? E ele se arrependa e ele busque a Deus, né? Porque ele olha para Jó, né? E ele procura que Jó busque em Deus, na verdade, a compaixão e a restauração da sua sorte. Olha só, clama agora, haverá alguém que te atenda, né? Ou seja, ele olha e fala: olha, Jó, é necessário um mediador entre você e Deus, para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói, o zelo do tolo mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espisanhados às portas e não há quem os livres. Né? E ele fala, porque a aflição não vem do pó, ou seja, Jó, não tem aflição sem causa. E não é da terra que brota os problemas, os enfados, né? Ele fala, o homem nasce para o problema, nasce para o enfado. Ou seja, Jó, encara a realidade, é natural para nós termos enfado, termos problema nessa vida. Então, olha para dentro de você e reconhece logo o seu erro, né?
E aí ele fala, quanto a mim, olha, Jó, se depender de mim, eu buscaria a Deus e entregaria a ele a minha causa. Olha só o que ele fala. Ele faz grandes coisas e inescrutáveis e maravilhas que são, não se pode contar. E aí ele começa a declarar a soberania de Deus para quem? Para Jó. Ele fala, faz chover sobre a terra, envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra os maquinadores, os astutos, para que as suas mãos lhe possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e os conselhos dos que tramam a perversidade. E aí ele fala, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Né? Então ele fala isso dizendo para Jó, Jó, tudo bem, você é bem-aventurado, porque Deus está te disciplinando. Não despreze isso, Jó. Busque, né? E se entregue, se submeta à disciplina do Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala, porque ele faz a ferida e ele mesmo a sara. Ele fere e as suas mãos traz cura. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Então ele fala, Jó, começa a recorrer a Deus, Jó. Reconhece o teu pecado, porque Deus, ele está pronto, ele é soberano, né? Ele fez a ferida, ele vai sarar, ele vai cuidar de você. E aí nós vamos ver que no capítulo 6, Jó vai falar. Então, após 2 capítulos de fala de Elifaz, agora Jó vai falar. Olha só, então Jó responde, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais do que a areia do mar. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. E aí você percebe que depois dessa fala de Elifaz, Jó começa a olhar para ele, né? E começa a ver um conflito dentro de Jó, né? Ele olha e fala, será que realmente eu fiz algo? Será que tudo isso é devido a algo que eu tenha feito, né? Então você começa a ver Jó já entrar em conflito, né? Ele fala assim, porque as flechas do Deus Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sobe o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. E aí ele fala, né? Quem dera se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltar-se da mão e que acabasse comigo. Isso ainda seria minha consolação, se saltaria de contente a minha dor, e ele não poupa, porque não tenho negado a palavra do santo. Porque esperar, se já não tenho forças? Porque prolongas a vida, se é certo o meu fim. Então Jó olha para toda aquela situação e ele não vê saída, né? Ele olha para aquela situação e ele fala, agora chegou o meu fim, então que eu morra logo. Quantas vezes tantas pessoas em meio a uma doença, ao meio a um sofrimento, acham que a solução é morrer. Só que nós podemos ver no livro de Jó que não devemos julgar a ninguém, como Elifaz assim fez, né? No capítulo 6, a gente olha a situação de Jó e ele fala no versículo 15, meus irmãos aleivosamente me trataram, são como ribeiros, como as torrentes que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela esconde. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos e sobem para lugares desolados e perecem, né? Ficam envergonhados por
terem confiado em chegado ali e se confunde. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente da vossa fazenda? Ofereci-me um suborno? Livra-me do poder do opressor? Redime das mãos do tirano? Ou pedi a vocês alguma coisa? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado, ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai-me a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornais a julgar e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade na minha língua não pode o meu paladar discernir coisa perniciosa, Então Jó aqui, ele tenta se defender de todo aquele olhar de julgamento, de acusação dos amigos dele, E aí nós podemos ver que Jó contende com Deus. Então, logo após ele responder a Elifaz, responder aquele olhar de julgamento, as palavras de julgamento do seu amigo, ele vai também contender com Deus, E aí nós podemos ver, não são os seus dias como de um jornaleiro, como escravo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de ver revolver na cama até a alva. Ou seja, Jó não conseguia dormir diante seu estado, o estado das feridas do seu corpo, Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, que se afiam sem esperança. Lembra-te de que a minha alma é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então ele está assim convencido de que ele não vai ver algo bom, Que aí ele fala, quem é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? E aí nós vamos ver algo semelhante sendo declarado em Salmo 8, em Salmo 8:4 e Salmo 144:3, A cada manhã o visite e a cada manhã ponha-os à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal eu te fiz? O espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado, porque não perdoas as minhas transgressões e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e se me buscar, já não serei. Então nós podemos ver que Jó, ele entra em conflito e ele fala, se há iniquidade em mim, se há pecado em mim, se esta é a causa, perdoa-me. Deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos, papai, colocar o nosso coração diante de ti. Quantas vezes em meio às dificuldades, às aflições, doenças, problemas, queremos olhar para dentro de nós e questionarmos a tua soberania. Ou até mesmo quando olhamos para o sofrimento de uma pessoa, nós não nos falta, Senhor, um olhar de julgador e de, se não falarmos, pensarmos o que essa pessoa fez. Não compete a nós julgarmos não só as pessoas, mas também os teus intentos. Apenas devemos olhar para ti, confiar, nos lançarmos diante de ti, porque tu és soberano em todas as coisas. Colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.